quarto ano, meu nome é Ludmila Lima e hoje eu vim conversar com vocês sobre dois gêneros textuais, o conto e o poema. Primeiro, vamos nos lembrar o que são gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles são como as nossas roupas, eles mudam de forma conforme eles mudam de finalidade. Veja só, uma mulher, por exemplo, pode ficar belíssima com um vestido longo. Ela pode passear, ir a festas, até se casar com um vestido longo. Mas o vestido longo não serve se ela quiser andar de bicicleta. Você, com certeza, acharia muito estranho se os seus professores, os seus colegas chegassem na escola de biquíni. Por outro lado, o uniforme escolar não é bom para você entrar numa piscina, não é mesmo? Então, os pijamas são extremamente confortáveis, eles são roupas ótimas para dormir, mas você não recebe visitas e nem sai para passear com um pijama. Da mesma maneira que as roupas mudam de forma, os gêneros textuais também mudam. Aqui a gente tem uma receita. A receita tem a finalidade de nos ensinar a preparar um alimento. Aqui, no caso, uma sobremesa. Para isso, a gente precisa saber primeiro quais os ingredientes nós vamos usar. Então, as receitas trazem o título, os ingredientes é aquilo que a gente usa e só depois elas dizem o modo de fazer, o modo de preparar esse alimento. As instruções de uso, as instruções de montagem, elas têm a finalidade de nos ensinar a montar ou a usar alguma coisa. Por isso, elas são muito ilustradas. As ilustrações geralmente são numeradas, nomeadas e o texto vem em forma de passo a passo. Aqui, por exemplo, a gente tem o uso de uma máquina de algodão doce. Tem setinha para mostrar como é que você vai girar o palito, como é que você vai proceder para fazer o seu algodão doce. Uma notícia tem a finalidade de trazer um fato novo, te informar de um acontecimento, de algo recente. A notícia, para isso, ela vai trazer um título grande, chamativo, que nós também chamamos de manchete. Ela vai trazer no primeiro parágrafo todas as informações essenciais do acontecimento, e a gente chama esse primeiro parágrafo de lead. E só depois ela traz os detalhes no texto. Assim, cada texto vai ter uma forma, uma distribuição no papel, um jeito diferente de se apresentar para chegar à finalidade que ele tem. Agora vamos falar do conto. Mas para falar do conto, a gente precisa conhecer um conto. Então, eu vou contar uma história para vocês, um conto. Era uma vez, há muito tempo atrás, um homem que não tinha sorte. Ele não tinha sorte nenhuma. E ele se incomodava muito com isso. Ele reclamava tanto de não ter sorte que as pessoas começaram a se afastar dele e cada vez mais ele sentia que não tinha sorte. Um dia ele resolveu que precisava tomar uma atitude sobre isso e ele resolveu procurar o Criador. Ele disse: eu vou até o fim do mundo, mas eu vou buscar a minha sorte. E esse homem saiu. Ele andou um dia, ele andou uma semana, ele andou um mês, ele andou um ano e no final daquele ano ele tropeçou em alguma coisa que estava no chão. E o que ele tropeçou gemeu. Ai, ai, me ajuda, não me pisa. E quando ele olhou, era um lobo. O lobo pediu ajuda para o homem. Mas o homem disse: ô seu lobo, eu não posso te ajudar agora, sabe por quê? Eu estou indo conversar com o Criador, estou indo buscar a minha sorte e eu tenho pressa, eu tenho que achar essa sorte, eu nunca tive e eu preciso ter logo. Então, o lobo falou com ele: mas você vai encontrar com o Criador mesmo? Com o lá de cima, é? E ele disse: é, eu vou. Então faz uma pergunta para ele. Pergunta para ele, por favor, por que eu, que era um lobo tão vigoroso, tão forte, estou aqui caído, tão fraco, mal consigo me mexer? E o moço falou para ele: ô seu lobo, pensa bem,
se eu estou indo conversar com o Criador, buscar minha sorte, eu vou voltar por esse caminho? E o lobo disse para ele, moço, mas se o senhor lembrar, você pergunta. E o moço se despediu do lobo e começou a andar novamente. Ele andou um dia, ele andou uma semana, ele andou um mês, ele andou um ano, e no final daquele ano, ele ouviu uma voz lá de longe, de fora da estrada, que chamava, moço, moço, me ajuda, por favor. E quando ele olhou, era uma velha árvore, imensa, mas com umas folhas secas, meio fraca. E ele falou, dona árvore, eu até queria muito ajudar a senhora, mas eu tenho tanto azar que se eu for ajudar, é perigoso até atrapalhar. Eu estou indo buscar a minha sorte, eu vou encontrar com o Senhor, então eu nem posso demorar. E a árvore disse para ele assim, moço, você vai encontrar com o Senhor? Faz uma pergunta para ele. Por que eu, que sou uma árvore tão generosa, eu sempre dei sombra para as pessoas, dei frutos, por que eu estou assim, acabando tão fraca? E o moço disse para ela, dona árvore, sabe o que é? É que eu estou indo encontrar com o Senhor, né? Eu não vou voltar por aqui, eu vou voltar pelo caminho dos bem-aventurados, por aqui não, né? E a dona árvore falou com ele assim, moço, mas se você lembrar, você pergunta. E o moço se despediu da árvore. E ele andou um dia, ele andou uma semana, ele andou um mês, ele andou um ano e no final daquele ano o moço escutou um choro muito triste, que vinha de uma casinha bonitinha, bem cuidada, do outro lado da estrada. E o moço ouviu aquela voz que chorava chamar por ele. E a voz disse, moço, moço, vem cá, vamos tomar um suco aqui comigo, vamos conversar. E o moço falou, olha moça, eu até queria tomar um suco com você, mas eu não posso, eu estou buscando a minha sorte, eu vou encontrar com o Senhor e eu preciso ir embora. E a moça disse, olha moço, você já andou por tanto tempo, entra, toma um suco, assim você mata a sua sede, depois termina o seu caminho. E o moço vendo aquela moça tão linda, naquela casa tão bacana, falou, eu vou entrar e vou tomar um suco. Ele entrou e a moça serviu para ele um suco. Ele achou tão gostoso que ele pensou em perguntar para ela de que era o suco. Antes dela perguntar, ela já contou para ele. Ele ficou muito impressionado com aquilo. E a moça disse para ele, moço, é verdade que você vai se encontrar com o Senhor? Então, pergunta para ele, por favor, por que eu, que sou uma pessoa que tenho de tudo, eu tenho um lugar agradável, eu tenho tudo na vida, por que eu tenho essa tristeza tão grande dentro de mim? E o moço falou com ela, moça, eu não vou voltar por aqui, né? E ela insistiu com ele, mas se você lembrar, você pergunta? E o homem se despediu. Ele se despediu e ele começou a andar novamente. Ele andou um dia, ele andou uma semana, ele andou um mês, ele andou um ano, e no final daquele ano, ele chegou a um lugar onde todas as estradas se encontram. E ali ele sabia que era o fim do mundo. Então ele gritou bem alto, Senhor, Senhor, eu vim buscar a minha sorte. E não é que o Criador apareceu e conversou com ele? E ele disse o seguinte, olha moço, eu não dou sorte para ninguém, eu dou oportunidades. As suas oportunidades estão todas no caminho. Siga por ele e vá buscar a sua sorte. E o moço ia se despedir, mas quando ele lembrou que ia ter que voltar por aquele caminho, ele disse, eu posso te fazer 3 perguntinhas? E aí, ele conversou mais um pouco com o Senhor, com o Criador e resolveu ir embora. Então, ele andou um ano, ele andou um mês, ele andou uma semana, ele andou um dia. E no final daquele dia, ele chegou à casa novamente, aquela casa da moça, que gritou por ele, moço, moço, você está voltando por aqui? Você não encontrou com o Senhor, não? E ele disse, encontrei, mas eu nem estou podendo conversar, porque a minha sorte está no caminho, eu estou com pressa para buscar. E a moça falou com ele assim, mas já que o senhor ia voltar por aqui, o senhor perguntou para ele aquilo que eu te pedi? E ele disse, moça, perguntei, sabe o que é? Você é uma moça muito bonita, muito prendada, faz um suco delicioso, mas você é triste assim porque você é sozinha. Um dia vai passar por aqui um moço que vai tomar o suco que você faz e vai ficar encantado com você.
Ele vai até pensar em te perguntar, você vai responder primeiro, isso vai deixar ele impressionado. E aí o que acontece é que vocês vão se casar, vão ter 2 filhos e vão ser super felizes. E aí a moça disse para ele, então, moço, vamos tomar mais um suco? E ele disse, ai, desculpa, não posso, eu tenho que buscar a minha sorte que está no caminho. Então, ele se despediu da moça. Ele andou 1 ano, ele andou 1 mês, ele andou 1 semana, ele andou 1 dia e no final daquele dia, ele viu a árvore novamente. E a árvore disse, moço, moço, você voltou por aqui, não encontrou com o Senhor, não? E ele disse, encontrei. Acontece que ele mandou voltar pelo mesmo caminho, porque disse que a minha sorte é por aqui mesmo. Ele falou uma coisa de oportunidades e tal, e eu tenho que procurar. Sinto muito, dona Árvore, tenho que ir embora. Mas a árvore disse para ele, e perguntou aquilo que eu te pedi? E ele disse, ah, sim, perguntei. É o seguinte, dona Árvore, quando a senhora era uma mudinha assim, bem pequenininha, veio um homem e enterrou um baú debaixo da senhora. E está atrapalhando as suas raízes a crescer. É por isso que a senhora está fraca. Esse baú está cheio de ouro e ouro não se dissolve na terra, então não vai ser fácil da senhora sair dessa, não. E a árvore diz para ele, moço, me ajuda. Cava esse baú, leve isso embora, eu não preciso disso. Mas o moço, com muita pressa de achar sua sorte, resolveu ir embora e se despediu da árvore. Ele andou 1 ano, ele andou 1 mês, ele andou 1 semana, ele andou 1 dia. E no final daquele dia, ele encontrou com o lobo novamente. E o lobo disse para ele, moço, não encontrou não o Senhor lá, o Criador? Não perguntou o que você queria? E ele disse, encontrei, só que eu tenho que voltar pelo mesmo caminho. Porque minha sorte está por aqui, mas até agora eu vou te contar uma coisa, não achei nada, viu? E o lobo falou com ele, e você perguntou para ele por que eu estou doente? E ele disse, lobo, a história que eu tenho para te contar é triste, viu? O senhor não está doente, o senhor está com fome, vai morrer de inanição. Porque é o seguinte, você é lobo, precisa caçar para comer, está fraco demais para caçar, vai morrer. A não ser que passe por aqui alguém bem tolo, né? E aí você come. E o lobo falou para ele, moço, já que você está aqui, eu estou aqui à beira da morte, me dá um abraço? E o moço, que já tinha percorrido o caminho todo em busca da sorte, deu um abraço no lobo. Nesse momento, os olhos do lobo brilharam e alguém jantou naquela noite. Bom, essa não é o conto com o final mais feliz que a gente conhece, não, mas ele é bem legal para ilustrar como é um conto. O conto, ele se organiza em parágrafos. A gente muda o parágrafo quando alguém fala, né? Quando os personagens falam. Quando mudamos o assunto, como, por exemplo, quando o homem começa a andar novamente, encontra outro personagem, né? Todas essas vezes a gente muda o parágrafo. Os contos são textos narrativos. Então, eles têm alguns elementos que aparecem em todas as narrativas. Personagens, que no caso desse conto são o moço, protagonista, porque é o personagem principal, o lobo, a árvore, a moça e o criador. Então, todo conto vai ter pelo menos um personagem. Esse conto, como qualquer outro, tem um lugar onde ele acontece, que no caso é o caminho do homem, o caminho de ida e o caminho de volta. O conto tem um tempo. A gente já começa lá no começo do conto dizendo, há muito tempo atrás, era uma vez. Então, os contos apresentam um tempo, um lugar, personagens, um conflito gerador. O que é isso, conflito gerador? Conflito gerador é um problema. Se não tiver problema, não tem história. Se a Chapeuzinho Vermelho tivesse obedecido a mãe dela e passado pelo caminho seguro, ninguém ia contar a história da Chapeuzinho, porque não ia ter problema com o lobo. Então, o conflito gerador é um problema. O problema do homem é que ele não tinha sorte nenhuma e ele foi buscar a sorte dele. E assim, a gente organiza um conto. E é claro, tem aquela parte da história que a gente não gostou, que é o desfecho da história. Se a história ela está contando um problema, ela também precisa ter uma solução. Como é que se resolveu o problema? Nesse caso, a solução que o moço arrumou não foi legal, mas todo conto vai ter também esse desfecho do problema. Bom, e o poema, professora? A gente já falou do conto,
agora vamos falar do poema. E eu vou recitar para vocês um poema do José Paulo Paes. A arara. A arara é uma ave rara, pois o homem não para de ir ao mato caçá-la, para pôr na sala em cima do poleiro, onde ela fica o dia inteiro fazendo escarcéu, porque já não pode voar no céu. E se o homem não para de caçar a arara, hoje uma ave rara, ou a arara some ou muda de nome para arara. O poema, ele é escrito para sensibilizar alguém, para emocionar alguém. Então veja, ele foi dividido em versos, os versos formaram estrofes. No final dos versos, de alguns deles, a gente tem rimas. E isso faz com que a gente leia o poema num ritmo diferente daquele que a gente conta um conto. O ritmo dá mais sonoridade para o poema. E essa sonoridade nos ajuda na tarefa de sensibilizar. O poema é meio cantado, assim como as canções que vão ter essa mesma estrutura, esse mesmo jeito de serem escritos. Bom, e assim a gente observa as diferenças na estrutura, na finalidade, em tudo que tem entre o conto e o poema. Nessa semana, você fará atividades sobre contos e poemas. Leia os textos com atenção e mostre o que você aprendeu. Então, vamos nos lembrar o que é que você aprendeu. Nós aprendemos que os gêneros textuais mudam de forma, assim como mudam de finalidade. Aliás, eles mudam de forma para atingir a sua finalidade. Nós vimos que os contos são textos narrativos que apresentam uma organização em parágrafos, que podem ter falas das personagens e de narrador, que nós temos em um conto elementos de narrativa que vão aparecer na maioria das narrativas, como personagens, protagonistas, lugar, tempo, conflito gerador, que é o problema que acontece, né, para que a história seja contada, mereça ser contada, um desfecho, que é aquele jeito como se resolve a história. Nós também vimos que os poemas, diferentes dos contos, têm a finalidade de sensibilizar alguém, ele tem a finalidade de emocionar. No caso do poema que a gente leu, da arara, ele tem a finalidade de nos sensibilizar para o caso de um animal que está em risco de extinção. Por isso, os poemas são organizados em versos. Esses versos podem trazer ali no seu final algumas rimas, que são aquelas palavras com som igual no final, que vão dar ritmo ao poema. Os versos se encontram em estrofes e as estrofes organizam o poema para que a gente possa ler, apreciar e falar de uma forma mais artística, de uma forma mais sensível sobre diversos assuntos. A diferença entre os textos é importante para que a gente entenda a finalidade deles, para que a gente entenda a que eles servem. Então, nós vimos não só esses gêneros textuais, mas alguns outros para ilustrar isso. Como que a receita vai se dividir entre ingredientes e modo de preparo, como uma notícia vai ter manchete, lead e corpo da notícia, que é o texto todo, como que as instruções, os textos instrucionais trazem ilustrações de uma maneira diferente, que não são ilustrações artísticas, são ilustrações mais técnicas, numeradas, nomeadas, o texto é organizado em passo a passo. Então, para você fazer as suas atividades dessa semana, você vai usar todas essas informações, vai ler com atenção, leia parágrafo a parágrafo, tudo o que acontece ali no conto que a gente tem na atividade. Busque nomear os parágrafos, assim você identifica o assunto de cada um e você entende melhor o que você está lendo. Observe o que o poema propõe. E assim você vai conseguir fazer uma ótima atividade. Eu agradeço a sua atenção e te espero na próxima aula.